Virtuosa, um estudo para mulheres de todas as idades, de Nancy Wilson. Capítulo 10. Lealdade. Lealdade ou firmeza é um tipo de fidelidade. Significa manter-se firme nos compromissos, nas promessas e nas obrigações. A esposa promete ser leal ao marido quando faz seu voto matrimonial, até que a morte nos separe. A sua vida conjugal precisa ser a aplicação prática dessa promessa. Da mesma maneira, a mulher cristã é chamada a ser firme e leal, seguindo a Cristo até o fim, não sendo levada por qualquer vento. Deus não deixa dúvidas. Ele é fidedigno, confiável, constante e sem variação. Ele nunca muda. Deus jamais nos deixará nem nos abandonará. Hebreus 13:5. Devemos imitá-lo nesse aspecto, bem como em todos os outros aspectos. Quando escolhemos ser leais a Cristo, seremos, portanto, fiéis à nossa família, às nossas amigas e ao corpo de Cristo. Escolhemos nossas lealdades. Mateus capítulo 6, o versículo 24 diz: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, ou amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus deixa claro que não podemos amar o mundo e a Deus ao mesmo tempo. O cristão deve abandonar o mundo e seguir a Cristo. Você não pode servir a dois senhores. Temos de tomar nossa cruz e segui-lo. Demas é um bom exemplo para este caso. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, a parte A nos diz: Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Ele abandonou Paulo por amor ao mundo. Repare na palavra presente, que descreve o século. Este mundo passará. Ele está aqui agora, e ele pode nos distrair. Mas que tolice é abandonar o que é eterno, Deus, por aquilo que é momentâneo, o mundo. O mundo odeia a Deus. O mundo odeia a Cristo e, da mesma maneira, odiará seus seguidores. Não é de causar espanto, pois não somos do mundo, agora que somos cristãs. João capítulo 15, versículo 19 nos diz: Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. Uma correta percepção do mundo nos faz perceber quão tolas somos quando distraídas por ele. Se quisermos seguir a Cristo, o mundo nos odiará. Se nosso desejo é que o mundo nos ame, então Deus nos odeia. Tudo se resume assim. E aí, o que vai ser? Mateus capítulo 16, o verso 26 diz: Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Não ame o mundo. Tiago, capítulo 4, versículo 4 nos diz: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 15 nos diz: Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Romanos, capítulo 12, o verso 2 nos diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estamos em guerra contra o mundo. Por essa razão é que mulheres cristãs não devem adotar o uniforme inimigo. Não podemos parecer com aquilo que o mundo quer que pareçamos, nem nos vestir de acordo com o mundo, nem viver para conquistar sua aprovação. Isso tudo é contrário à nossa fé. Jesus é resoluto. João capítulo 13, o verso 1 nos diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus foi leal aos seus discípulos e continua sendo. A mulher que pertence a Cristo pode saber com certeza que Ele a amará até o fim. Eis um consolo tremendo. O mundo é inconstante. Aquelas que estão sob os favores do mundo hoje, amanhã estarão em seu desfavor. Jesus, por outro lado, é constante. A firmeza
é uma questão do coração. O Salmo 57, o versículo 7 nos diz: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. O Salmo 112, versículo 7 nos diz: não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. A firmeza é interna, é uma atitude do coração. Perceba que um coração firme canta, louva, não teme, ele confia no Senhor, mesmo quando surgem as notícias ruins. O coração resoluto mantém-se firme por Deus ser fiel. A firmeza é obstinada. 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O coração firmado não é abalado. Eis o melhor tipo de obstinação. E pelo que ele é obstinado, o coração firme é consumido pela presença do Senhor. Advertências para ser uma mulher resoluta. Colossenses capítulo 1, o verso 23 nos diz: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Hebreus capítulo 3, no versículo 14 nos diz: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. 2 de Pedro, capítulo 3, o versículo 17 e 18 nos diz: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Estes versículos ensinam que podemos nos afastar, ser levadas para longe e cair da fé. Então, o que fazer a respeito? Seja firme. Devemos prosseguir na fé, devemos estar firmados nela. Precisamos nos agarrar à firme certeza e crescer em graça. A firmeza nos protege do pecado. O Salmo 78, o versículo 36 e 37 nos diz: lisonjeavam-nos, porém de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 9 nos diz: resisti-lhe ao adversário, o diabo, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O coração resoluto não é abalado por lisonjas ou mentiras e está em uma posição de força para resistir ao diabo. Imagine quão depressa o coração desleal cede à tentação. A firmeza é causa da alegria. Colossenses capítulo 2, o versículo 5 nos diz: pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo se alegra com a firmeza da fé dos colossenses. Que bênção é aos que estão ao nosso redor ver que somos obstinadamente leais a Jesus Cristo. É encorajamento e mais uma razão para ser leal. Corra a carreira. Hebreus capítulo 12, o versículo 1 e o versículo 2, a parte A nos diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Homens e mulheres deram a vida por causa do Evangelho. Estes permaneceram firmes até o fim e receberam o prêmio. Isso que significa lealdade e firmeza. Filipenses capítulo 1, verso 6 nos diz: lembrando que ele é o autor e consumador da vossa fé, pois aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Hebreus capítulo 6, o verso 19, a parte A nos diz: lembre-se
de que é nele que temos nossa coragem aflorada e prosseguimos a carreira, a qual temos por âncora da alma, segura e firme. Perguntas: como você manifesta sua lealdade por Cristo no relacionamento com as pessoas, pai, mãe, cônjuge, irmãos, amigos? Como geralmente somos tentados à infidelidade? Há como resistir a essas tentações? Você consegue pensar como moças mais jovens são constantemente tentadas ao pecado da infidelidade aos pais ou amigos crentes? Como identificar nossa falta de firmeza? Capítulo 11. Castidade. Castidade é uma virtude da qual não se ouve falar muito atualmente, desde que vivemos uma era de promiscuidade, imoralidade e impureza escancaradas. Esse é mais um motivo para as mulheres cristãs amarem a castidade e a pureza, obedecendo a palavra de Deus e não seguindo a loucura das multidões. Castidade significa não tomar parte de qualquer atividade sexual que seja ilícita. Talvez você esteja se perguntando: o que exatamente é proibido no mundo de hoje em dia? Praticamente tudo é permitido. Mas não buscamos aquilo que nossa cultura permite, mas sim o que Deus aprova. Ele proíbe a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Assim, mesmo que nossas autoridades civis permitam ou encorajem tais práticas, Deus é contra. Ele é o nosso Criador. Sua autoridade está bem acima de qualquer autoridade civil. A lei do Senhor nunca muda, mesmo quando nossa cultura joga fora todos os padrões. Ser casta é, portanto, ser sexualmente pura, modesta e decente em pensamentos, gestos e palavras. Permanecer casta é manter-se sexualmente pura, casada ou não. A mulher solteira afasta-se de posturas e pensamentos que não estejam de acordo com a proteção e a honra de sua virgindade. A fidelidade sexual da mulher casada está comprometida ao marido. Fidelidade conjugal é manter os votos feitos no altar e obedecer aos mandamentos de Deus. Em ambos os casos, a mulher casta não se veste, não se comporta, não fala como uma prostituta. A mulher casta é sexualmente pura. Então você pergunta: o que faz de uma mulher sedutora ou impura? Quando aquelas que são casadas começam relacionamento adúltero, nossa cultura chama isso de caso, o que talvez soe tranquilo e bem arranjado, mas todos sabemos que o nome disso é traição. A mulher adúltera em Provérbios mostra que tipo de comportamento pode ser chamado de sedutor ou impuro. 1. Sua fala é suave. Provérbios capítulo 5, versículo 3 a 5 diz: porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, e os seus passos conduzem-no ao inferno. 2. Ela é atraente e usa seus olhos para fazer um convite sedutor. Provérbios capítulo 6, o versículo 23, a parte B, até o 26, nos diz: as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para te guardares da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. 3. Ela fica com espaços públicos, lugares que consiga encontrar uma possível presa. Suas vestes são provocativas. Ela é desbocada e gosta de quebrar regras. Provérbios capítulo 7, o versículo 10 e o versículo 11 diz: eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. 4. Ela fleta, seduz e faz lisonjas. Provérbios capítulo 7, o verso 21 nos diz: seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. Parte dessa conduta de sedução e lisonja
pode ser mantida nas redes sociais. Mulheres tolas publicam fotos sugestivas e têm conversas privadas com homens que mal conhecem ou completamente são desconhecidos. Lembre-se, o caminho delas conduz ao inferno. Sejamos honestos agora. Muitos filmes hoje em dia escolhem prostitutas ou mulheres depravadas como protagonistas. A audiência é manipulada a pensar que elas são doces, honradas, honestas, corajosas e gentis. Mas a verdade é que representam fornicação e adultério e não deveriam ser modelo para nenhuma mulher que deseja pureza. Suas vestes são sem modéstia alguma. Elas falam e agem com imodéstia e ocasionalmente cometem fornicação. Se desejamos ser mulheres puras, se vocês desejam ser mulheres puras, não podem se entreter com esse tipo de coisa. A castidade não é apenas para as mulheres não casadas. Toda mulher cristã, de todas as idades, casadas ou não, viúvas ou não, é chamada a castidade. Mas a pureza sexual não é o mesmo que pudor. Deus estruturou o casamento entre o homem e mulher para ser um retrato de Cristo e a igreja. A carne, feita uma só na união sexual matrimonial, é boa, correta e pura. Mas toda união sexual fora do casamento é vergonhosa, pecaminosa e impura. O que Deus criou para ser santo e honroso dentro do casamento é desonroso fora dele. Quando se estima o casamento, a valorização da pureza sexual deve ser tão alta quanto. A pureza sexual é para as mulheres, mas também para os homens. Deus não tem padrões diferentes para um ou para o outro. Tito, capítulo 2, o versículo 4 a 5 nos diz: para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem modestas, moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Hebreus, capítulo 13, o versículo 4 nos diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Virgindade até o casamento. A virgindade é o fato físico, mas também deveria ser uma realidade espiritual. Algumas acham que, contanto que não tenham relações sexuais, de resto está tudo certo. Tecnicamente, elas podem ser virgens, mas já perderam sua pureza e virgindade de outras maneiras. Pureza significa manter-se livre de toda atividade sexual até o casamento. Isso significa manter o seu coração e a sua mente livres da lascívia. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3 nos diz: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Perdão. Nosso bom Deus perdoa pecados, até mesmo pecados sexuais de fornicação, adultério, homossexualidade, impureza. Ele é gracioso e misericordioso e nos afasta de nossos pecados na cruz de Cristo. Mas não podemos presumir graça e fazer planos para pecar, planejando confessá-los mais tarde. Isso nos conduzirá ao remorso. Confesse seus pecados com sinceridade e agradeça a Deus pelo perdão. Então, conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo capítulo 5, verso 22. Fidelidade no casamento. A esposa cristã deve ser fiel ao marido. Significa que ela não deve cultivar amizades próximas com qualquer homem que não seja o seu marido. Mesmo sem más intenções, ela pode se expor a tentações. Geralmente, mulheres são seduzidas emocionalmente antes que fisicamente. Algumas se permitem a proximidade excessiva com um homem que não seu próprio marido, e então a amizade passa a um relacionamento físico, o que configura adultério. É assim que uma mulher destrói seu lar com as suas próprias mãos.
O adultério nunca gera bons frutos. É uma verdade estampada nos 10 mandamentos. A vontade de Deus. Se pensa que a castidade não passa de mera sugestão para homens e mulheres cristãos, você está confusa. O cristão sempre precisou viver uma vida casta, independentemente da época ou idade. Uma vida pura sempre foi o mandamento, o propósito e o plano de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 7 nos diz: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Deus trará juízo. Deus abençoa a obediência e traz juízo ao pecador. Não se pode viver uma vida sexualmente impura e ainda assim buscar a bênção de Deus. O pecado sexual é destrutivo e traz miséria. Efésios, capítulo 5, o verso 5 diz: Sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, ou idólatra tem herança no reino de Cristo. Hebreus, capítulo 12, o verso 16 nos diz: Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, no qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura.